Então hoje nós estamos aí no nosso quarto encontro sobre o chamado de Deus. Nós estamos falando um pouquinho sobre algumas pessoas que nós vemos ao longo da história bíblica que tiveram um encontro com Deus, um chamado de Deus, e como que isso impactou a vida delas, e como que isso pode impactar as nossas vidas, né? E hoje nós vamos falar sobre um encontro além da religião, e é muito interessante porque na minha própria caminhada cristã eu estava pensando nisso. Às vezes eu queria colocar Deus em algumas caixinhas. Na verdade, acho que até hoje Deus tem me mostrado algumas caixinhas que eu estou colocando Ele que não deveriam estar, né? Mas aí eu separava a minha vida. Olha, essa área eu preciso muito de Jesus. E na época, no comecinho da minha vida cristã, eu estava num perrengue financeiro danado, né? E então foi a primeira área que eu comecei a experimentar Deus a respeito disso, a respeito das finanças. E eu tive pessoalmente uma experiência muito forte com dízimos e ofertas, assim, a respeito de quando eu dava, de quando eu não dava. Isso foi uma experiência minha, que eu guardo e carrego para mim, comigo, na minha história, na minha vida cristã, algo que ficou marcado para mim, a respeito de como eu lido com o meu dinheiro e como que eu dou honra a Deus a respeito disso. Mas tinha outras áreas, que era, por exemplo, a minha área das meninas, né, da sexualidade, da noitada, disso tudo que eu não queria abrir mão. Então, Jesus aqui, você não entra, mas não tem problema, né? Olha só, eu sou um cara tão bacana, não faço mal para ninguém, não é verdade? E tudo mais. Então, eu tinha essa questão. Então, o que Deus era para mim, gente? Ele era Deus ou era um conceito? Eu tinha um conceito de Deus. E não um relacionamento verdadeiro com um Deus real, pessoal, vivo, criador de todas as coisas. E às vezes você já viveu ou vive assim. Porque às vezes o cristianismo para a gente é mais uma religião, ou é uma religião como uma outra qualquer, um compêndio de regras, um checklist que você faz, e que se você fizer aquilo tudo, você está bem com Deus. Então você contribui financeiramente para Deus não fulminar as suas finanças, não é verdade? Porque você lê o Antigo Testamento e vê lá em Malaquias umas coisas que são meio estranhas. E esquece que Jesus pagou o preço por aquilo também. Aí você começa a servir a Deus, porque se eu servir a Deus, Deus vai me servir. Né? E você então começa a se envolver na igreja local. E você vai no culto, né? Porque você tem que dar o checklist ali, igual as pessoas vão na missa. É a mesma coisa. Então a gente vira religioso, mas de segunda a sábado nós não temos um relacionamento verdadeiro com Deus. Deus não é pessoal, real, verdadeiro, é um conceito. Um conceito que você tem, um conceito que você criou, e aí tem verdades que já foram apresentadas para você na palavra de Deus, e são coisas claras que você fala assim, não, o meu Deus não é assim. Não, eu acredito um pouco diferente, né? Então, a gente vai ver uma história do cara que é o Isaías, e ele teve um ministério bem longevo, né? E esse cara, para sair da religiosidade dele, Deus precisou se revelar a ele. Deus precisou se mostrar para ele, e eu queria trazer 3 pontos aqui na vida de Isaías, que eu acho que vão abençoar a minha vida, continuar abençoando, porque eu tenho meditado nisso, mas também vão abençoar a sua vida. Que o primeiro deles é um encontro sobrenatural, que a gente precisa ter com Deus. O segundo deles é a santidade transformadora de Deus. E o terceiro deles é que Deus nos envia. Amém? Então, Isaías, no capítulo 6, nos versos de 1 a 8. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 eles voavam. Diziam em alta voz uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse, estou perdido, é meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse, veja, esta brasa tocou seus lábios. Sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar, quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi, aqui estou, envia-me. Vamos orar. Jesus, essa aqui é a sua palavra. E é ela que é viva e eficaz, ela que transforma a nossa vida. E eu oro para que ela faça o efeito necessário em cada coração que está aqui nessa manhã. Em cada pessoa que um dia pode ouvir essa mensagem por um podcast ou pelo YouTube. Porque é para isso que nós estamos aqui, Senhor. Nós nos levantamos toda manhã, porque nós cremos que o Senhor restaura, transforma vidas.
Nós temos investido esse caminhão de dinheiro nessa nova sede, porque nós acreditamos que através daquele espaço, a Igreja do Senhor vai continuar e vai ser melhor em transformar e restaurar vidas. Não é sobre nós, é sobre o Senhor, e que o Senhor seja exaltado e conhecido aqui no nosso meio nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Então, Isaías é bem interessante, é um dos profetas maiores. Por que profetas maiores? Porque o livro dele é grande, não é verdade? Mas também porque ele teve um ministério bem longevo. Isaías aqui, nesse momento, ele está bem novo, tá? Ele estava ali no começo do seu ministério, e uma coisa que chama muita atenção é que normalmente o chamado de um profeta é no começo do seu livro. Então deveria ser Isaías 1, eu vi o Senhor, não é verdade? Mas aqui é Isaías 6. Então Isaías, ele é um profeta diferente dos outros profetas que você vai ver na Bíblia, a maioria deles. Porque Isaías é um profeta profissional, ele é um contratado, ele trabalha na igreja, está entendendo? Então esse cara, não existe nenhuma evidência que ele vinha de nenhuma da linhagem de Arão ou alguma coisa assim, mas ele era um jovem inteligente, extremamente promissor, e ele era um profeta. Só que ele era um profeta profissional, e aí ele exercia a sua profissão, e um dia ele chega no templo e vê Deus, e a vida dele muda. E esse cara profetizou durante 40 anos em Israel. Nessa época, Israel já estava dividido em 2 reinos, né? Então, depois de Davi, Salomão, aí depois de Salomão o negócio desanda, e eles dividem em 2 reinos, o reino do norte, Israel, o reino do sul, Judá, e Isaías está ali profetizando para Judá e Jerusalém, que está ali no meio do caminho, e ele profetiza para esse povo, e ele está nesse exato momento em que existem muitas trocas de reis, muita desordem ali. Ele profetizou para pelo menos 4 reis, de acordo com a Bíblia, 4 reis, de acordo com a história talvez tenha mais um, que é o Manassés. Mas de acordo com a Bíblia, 4 reis, ele profetiza durante 40 anos, e ele serve Judá nesse período como profeta em Israel. Qual que é o contexto ali social? A Assíria, ela já está ali dominando o mundo, né? Então o Egito cai e começa a subir os assírios, e os assírios começam a querer invadir Israel e também Judá. E durante esse tempo do ministério de Isaías, a Assíria, ela toma conta do reino do norte e para de existir Israel. E o reino de Judá, ele continua permanecendo ali firme, porque Deus vai livrando eles dessa tragédia. Ok? Aí até que vão vir os babilônios, vão pegar todo mundo. Mas isso é depois de Isaías. Então Isaías está nessa tensão, e nesse momento de luta pela nação, e nesse momento de reis que agradam a Deus, que não agradam a Deus, né? Então ele está no meio de tronos instáveis, não é verdade? Tronos que duram pouco, tronos que duram mais, reis que agradam a Deus, depois param de agradar a Deus, guerra, medo, invasões, e é nesse contexto que Isaías está profetizando. E logo no verso 1, o autor faz questão de falar que dia que isso aconteceu, ou que ano que isso aconteceu, né? Ele fala assim, no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, e ele estava sentado no trono alto, e ele enchia, o manto dele enchia todo o tempo, né? Então, o ano que o rei Uzias, você vai achar o rei Uzias aí, principalmente, vai achar ele em 2 Reis, mas principalmente em 2 Crônicas, no capítulo 26, tá? Então tem a história dele mais detalhada do que em Reis, então um recorte melhor que você pode ver. Esse cara, ele começa bem, ele traz estabilidade, ele reinou por 52 anos, ele começa bem novo, e o reino de Judá, então, ele virou um símbolo de firmeza, de um povo que agrada a Deus, e ele fica tão bom, e o reino fica tão bacana, que ele fica orgulhoso. E quando ele fica orgulhoso, o que ele faz? Ele fala assim, agora eu que vou queimar incenso para Deus. Só que não era atributo do rei, era atributo dos descendentes de Arão, dos sacerdotes. E ele vai lá, queima incenso para o rei dentro do templo, o que acontece? Aparece uma úlcera nele, né? Uma lepra, né? E lepra ali serve para várias doenças. E aí esse cara fica isolado para o resto da vida, o filho dele, o Jotão, começa a administrar o palácio, o povo, e ele morre no exílio. No exílio no sentido não o exílio babilônico, mas no exílio do povo, porque ele estava doente e não tinha cura para aquilo. E a morte desse cara significava que um rei que agradou o Senhor, um rei que arrumou as coisas de Judá, tinha morrido. Então era um momento de instabilidade, de medo, né? Como os comentaristas falam, né? O trono terreno estava vazio. Aí fica aquela tensão, igual quando a gente está votando para presidente, né? Aí fica aquela tensão, quem que vai assumir o Brasil agora, o que vai ser de nós? E aí ele fala assim, cara, nesse ano eu vi o Senhor. Eu tive uma experiência sobrenatural, cara. Deus se revelou a mim como nunca tinha acontecido antes na minha vida.
E é interessante porque Deus tem vários nomes na Bíblia, né? E às vezes a gente vê a nossa tradução aqui no português é Senhor, Senhor, Senhor Deus, Senhor dos exércitos, tudo mais. Aqui essa palavra é Adonai. E Adonai significa aquele que domina sobre todas as coisas, aquele que está em majestade, aquele que é o Todo-Poderoso. E então, não é à toa que esse nome está ali, porque se o trono está vazio, você precisa de alguém que governa. E aí como é que esse Deus aparece? Sentado no trono. E ele aparece sentado no trono, né, alto, exaltado, falando assim, olha, independente de quem estiver reinando na terra, existe um Deus acima desses reis. Independente do que está acontecendo na terra, existe um Deus que tem uma aliança com Judá, uma aliança com Israel. Então, o trono para Isaías é algo muito significativo, porque no contexto histórico disso, revela quem realmente é o rei de Israel. Quem realmente é o rei de Judá. E aí as orlas da sua veste, elas vão enchendo o templo, né? É como se falasse assim, gente, uma beiradinha de Deus já governa sobre tudo. Um pouquinho desse Deus todo-poderoso já é o suficiente para mostrar que Ele é Senhor de tudo. Ele não é só horizontalmente, mas Ele verticalmente mostra que toda a glória, todo o esplendor dEle enche toda a terra. E a palavra usada para templo aqui é interessante, né? Porque não é uma palavra qualquer, ela não é usada só para templo, ela é usada para palácio. Então até nisso nós vemos um detalhe na Bíblia, falando assim, na verdade, o rei que está no palácio, né? Na verdade, nós temos um Deus que reina no palácio. E o palácio dele é toda a sua criação. O reinado dele é sobre toda a terra. Uzias, Jotão, Acás, que vai vir depois. Eles são muito, muito pequenos diante desse Senhor que está se revelando. Aí esse cara vai lá e vê os serafins, que também não é muito comum. Acho que aparece só aqui no Antigo Testamento. Diziam em alta voz uns aos outros, os serafins, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória, suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, todo o edifício estava cheio de fumaça. Gente, a experiência de Isaías é uma experiência sensitiva, né? E tem gente que fala que você não pode sentir Deus, não é verdade? Ela é sensitiva porque ele vê, e bem provavelmente essa fumaça era uma fumaça de incenso. Então ele cheira a Deus, sabe? Ele sente o cheiro. Ele vê fumaça e o templo, ele chacoalha. Então tudo aquilo que você pode imaginar que poderia acontecer nesse mundo real, acontece nessa experiência dele com Deus. Ela é muito real, ela é viva, ele sente Deus, ele vê Deus. E é interessante porque ele está ali diante do altar que puniu Uzias, não é verdade? Uzias pega o incenso e vai manusear as coisas no altar e é punido, e morre por causa disso. E aí ele fala, os serafins falam, olha, o Senhor dos exércitos, Jeová Sabaoth, aquele que guerreia por nós, aquele que luta por nós. Então as nossas fronteiras estão sendo atacadas, mas existe um Deus que guerreia por nós e guarda as nossas fronteiras, as fronteiras da nossa vida, as fronteiras da sua casa, as fronteiras do seu trabalho, as fronteiras da sua intimidade. Existe um Jeová Sabaoth que vai fazer isso na sua vida. E aí ele fala a mesma coisa da orla, ele fala assim, olha, toda a terra está cheia, a presença de Deus, sabe, ela não se restringe ao templo, ela permeia toda a criação. E o que acontece com os serafins? Os serafins, tendo essa visão espiritual, eles se deleitam com a presença de Deus. Eles ficam falando um para o outro, uau, 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 Deus, uau, uau. Toda a terra está cheia da sua glória. E essa palavra glória, kabot, ela significa riqueza, ou a riqueza mais importante. O que a gente cantou aqui hoje. Abundância, ou a maior abundância que existe. Esplendor, dignidade, a maior reputação, a reputação mais bela, mais digna, é a glória de Deus. A gente pode falar que a glória de Deus é o esplendor de toda a plenitude dos atributos de Deus. Então você pega o ser de Deus com todas as suas qualidades, com todas as suas características, e fala assim, essa é a glória de Deus. Ele é maravilhoso, e essa glória dele irradia na criação. Por isso que você pode olhar, né, e nós estamos despedindo dessa vista maravilhosa durante o culto, para essas montanhas e falar assim, uau, Deus que criou isso. Agora nós não vamos ter janela mais no nosso auditório, só no hall.
Então, falar da glória de Deus, ou ter a revelação da glória de Deus, é quando você começa a comparar com qualquer coisa, ou com qualquer outro ser, e você fala assim, Deus é mais belo, Deus é mais digno, Deus é mais esplendoroso, Deus é mais abundante, Deus é superior, Deus é mais importante do que qualquer outra coisa. Essa é a revelação da glória de Deus. Então, a primeira coisa que acontece quando Deus se revela a nós verdadeiramente como pessoa, e não como um conceito, como algo, um ser real, vivo, é que esse encontro, ele reordena a nossa realidade, ou a nossa visão da realidade. Isso muda completamente a forma que Isaías enxergava o mundo, muda a cosmovisão de Isaías, muda a concepção de mundo de Isaías, muda a concepção de vida, muda a concepção de ministério, ela começa a transformar, ou seja, Deus vai colocando as coisas no lugar dentro de Isaías. E é isso que Deus faz. Se você olhar para Gênesis capítulo 1, a criação é como se fosse Deus arrumando o seu templo. E o que Deus faz? O que o Espírito Santo faz? O Espírito passa e a terra é sem forma e vazia. E o que o Espírito começa a fazer? É botar as coisas no lugar. E quando o Espírito Santo de Deus entra na sua vida, que você tem um encontro verdadeiro com Ele, Ele começa a reordenar as coisas dentro de você. Ele começa a colocar as motivações no lugar certo, a visão de realidade, porque a verdadeira realidade, meu irmão, não é a que nós aprendemos, é a que Deus criou. Então, quanto mais você conhece de Deus, quanto mais você tem de revelação de Deus, quanto mais você conhece de Jesus, mais você conhece a verdadeira realidade da vida. Então, o que parecia uma crise política enorme, sem precedentes, fica pequeno. Fica pequeno diante da glória de Deus, de quem Deus é, porque Deus não se revela apenas no templo, Deus é Senhor de toda a sua criação. E aí Isaías fica assim, uau, que isso? Isso está cheirando a Deus, isso está tremendo igual Deus, sabe, que loucura. E aí Deus vai se revelando a ele. E aí no verso 5, a reação de Isaías é bem interessante, ele fala assim, estou perdido, é meu fim, eu sou um homem de lábios impuros, e vivo em meio a pessoas de lábios impuros, meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Esse cara, esse profeta profissional, esse cara que trabalhava no templo, profetizava, mas nós vemos aqui que ele não tinha um relacionamento verdadeiro com Deus. E é possível ter um pastor que não conhece a Deus verdadeiramente. É possível ter pessoas que frequentam a igreja e que nunca tiveram, ou não têm, ou não cativam um relacionamento verdadeiro com o Deus vivo, o Senhor sobre todas as coisas. Esse cara entra ali, num momento difícil, ele deve ter entrado ali para orar, sei lá, fazer o quê, e de repente esse cara vê Deus. É interessante porque Isaías entra no templo esperando ver qualquer coisa, gente, menos Deus, não é verdade? Tem vezes que você vai na igreja esperando qualquer coisa, menos ver Deus. Vai ter o pessoal cantando uma música bonita, vai ter o pastor me dando uma palavra que pode me tocar, ou pode não, mas será que Deus vai se revelar mesmo? Você nem pensa nisso, aí de repente, pum! Aí você sai daqui cabisbaixo. Já tem uns domingos, que o povo sai daqui parecendo que quer funeral. Fala assim, o negócio bateu forte. Graças a Deus por isso. E então essa experiência de Isaías mostra que ele cria em Deus, mas que era um Deus conceitual. É do Deus dos seus antepassados. É do Deus que ele ouviu falar, mas não é do Deus que se revelou a ele. Não era um Deus real, não era uma realidade, então tudo se faz novo, igual quando você nasce de novo, quando você entrega a sua vida para Jesus, e aí ele começa a enxergar a vida de forma diferente, mas qual que é a diferença, ou o que fez a diferença para que Isaías pudesse enxergar a vida dessa forma, ou ver Deus dessa forma? E aí nós voltamos para os serafins, quando eles falam, santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Nós falamos da glória, e agora eu preciso falar da santidade de Deus. O que aconteceu com Isaías aqui é como se você estivesse diante de uma piscina ou diante de uma lagoa e você pega uma pedra e joga lá dentro. O que vai acontecer? Vai sacudir toda a água e aquela pedra vai afundar lá dentro, ela vai mudar aquela realidade, não é verdade? Então, a questão aqui da santidade ou da glória de Deus é como essa pedra que cai na água. O que acontece? A pedra ela é mais pesada que a água e ela transforma a água. Ela movimenta a água.
Agora, quando Deus é um conceito para você, é como se você jogasse uma folha A4 na banheira. Pum. Afunda. Não muda a realidade, chacoalha um pouquinho. Não traz essa mudança. Um Deus conceitual, ele é mais leve que você. Um Deus conceitual, ele boia, ele não transborda, ele não modifica. Ele é mais leve. E aí o que você faz? Você molda a sua realidade, a sua verdade, aquilo que você acredita, ao que você precisa a esse Deus conceitual. É a água, é a folha na água. Porque o Deus real, a glória de Deus, ela é pesada. Paulo vai falar do peso da glória, que nos espera, né? Ele fala assim, cara, eu passo por muita tribulação, mas não tem problema, porque está me esperando um peso de glória muito maior do que o que eu estou passando aqui nesses dias, e dos sacrifícios que eu faço, e dos perrengues que eu passo por causa de Deus. O peso da glória é maior, então o Deus real, ele é mais pesado, ele é mais poderoso, ele precisa vir no meio da água e blum! Chacoalhar a sua vida, meu irmão. Transbordar a sua vida, meu irmão. Ele precisa fazer com que sua vida fique completamente transformada, e você fala assim, cara, eu preciso reordenar isso aí. Então, se você acredita em um Deus, mas você não foi muito transformado por Ele, muito tocado por Ele, bem provavelmente o seu Deus é um Deus conceitual e não real. Bem provavelmente você não teve um encontro verdadeiro com Jesus, como nós estamos vendo aqui, e como nós vemos em outros lugares. Bem provavelmente você precisa de buscar mais fundo, porque muitas vezes a gente busca esse Deus conceitual, e às vezes você já teve um encontro verdadeiro, ele já chacoalhou sua vida, já jogou aquela pedra pesada, mas você entrou num piloto automático, e aí você lê a Bíblia, frequenta a igreja, dá o dízimo para obter algo de Deus, você começa a encaixar Deus num lugar de troca, num lugar de servir essa divindade para que você possa receber dessa divindade. Isso não é cristianismo, gente, isso é qualquer Deus pagão daquela época ou da nossa época. Você serve a divindade e você faz. É aquela pessoa que fala, faz o pix que eu profetizo. Ela não é verdade. E aí, a gente olha para os serafins, e eles estão cantando, dizendo um ao outro, e não é assim, você viu Deus? Eu vi, legal, né? Legal. Não, eles estão falando em voz alta. Eles são, uau! Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Os serafins, eles não estão cantando dos benefícios que eles recebem de Deus. Você viu o que Deus me deu? Olha a minha moto. Olha o que Deus me deu. Olha o meu violão ali, cara. Olha não sei o que. Olha o que Deus me deu. Eu deixei de ser careca. Olha meu tupete. Você viu o que Deus me deu? Gente, eles começam a olhar para esse Deus e falar assim, uau, esse Deus é maravilhoso. E é interessante porque quando Deus se torna real, você começa a ler a Bíblia para conhecer mais dele, para se alimentar dele, para se fortalecer nele, para se aproximar dele, ou para não ficar longe dele. Você começa a servir na igreja, você começa a dizimar, a contribuir financeiramente, em gratidão a ele, porque ele é. Você frequenta a igreja, porque você sabe, cara, que você, através da igreja, através da comunhão da igreja, você vai se aproximar mais dele, você vai ver mais beleza, mais glória, mais santidade, e o que você quer é ser mais moldado, mais transformados, ou seja, as prioridades de Deus se tornam a sua prioridade, e é isso que Deus começa a fazer com a gente. E esses anjos, eles estão falando, santo, 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 isso aqui no hebraico é muito importante. No hebraico não existe esse aumentativo, essa questão da ênfase, da intensidade, da abundância, ela é feita ou expressada pela repetição. Então, se você quer falar que o João é grande, você vai falar João, João. E tem alguns exemplos, por exemplo, em Gênesis 14:10, está escrito assim, acontece, está ecoando aqui, Ismael, acontece que o vale do Mar Morto era cheio de poços de betume. Não tem a palavra cheio, tem escrito poços, no hebraico. Gênesis 14:10, depois você olha lá. 2 Reis 25:15, fala, o capitão da guarda levou ainda os incensários e as bacias e todos os outros utensílios de ouro puro ou prata. Ouro puro, não tem a palavra puro, tem escrito ouro.
Então, a intensidade, né? Esse superlativo, ele vem pela repetição. Então, quando vem essa palavra santo, 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 ele está falando que é maior do que o ouro puro. Porque se você olhar em toda a Bíblia, não existe a repetição tripla, a não ser para a santidade de Deus. E o que nós podemos aprender com isso? Que o santo, 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 ou a tripla repetição, significa que ele é absoluto em sua superlatividade. Ele é absoluto, ele não é muito santo, ele é o santo. Ele é o mais santo que existe, ele é 3 vezes santo, ele é santo ao cubo, ele é mais santo do que todos, ele é separado, ele é independente da criação, ele é Deus. Então, quando Isaías vê ele não vê um ouro puro, não vê um Deus bacana, ele vê uau, santos, santos, santos. Uau! Não tem como expressar de melhor forma. E aí ele olha para aquele ser, né, para aquela divindade, que é eticamente puro, o mais puro que ele pode imaginar, que é absolutamente íntegro, que não tem uma vírgula de falta de integridade nele, que é plenamente verdadeiro, que não existe nada que não é real nele, que ele dita o que é real. Agora tem uma outra coisa que para a gente pecador é muito difícil de lidar, é que talvez a santidade seja o único atributo de Deus que nós não podemos usar ele ou ela para nos beneficiar, ou manipulá-la para o nosso benefício próprio. E eu vou te explicar isso. Deus é justo. Então, não, Deus é justo, Deus vai fazer justiça por mim. Você vai ver o que ele vai fazer com aquele meu patrão. Você vai ver o que ele vai fazer com aquela pessoa que me xingou no trânsito. Deus é justo, não é verdade? Você está vendo, Deus é justo, aquele juiz vai julgar em meu favor, porque Deus é justo. Deus é provedor. Fala assim, não, gente, eu fiz assim, Deus me sustenta, está entendendo? E Deus cuida de mim. Deus é amor, Deus se importa comigo, independente do que eu faço, gente. Ó, Deus está comigo, Ele me ama. Deus é poderoso, gente. Qualquer um que levantar contra mim, meu irmão, vai virar farelo, tá entendendo? Porque Deus é todo poderoso. Deus é misericordioso, ou seja, tudo que eu faço de errado, Ele releva. Tem verdade nisso? Muita. Quase tudo isso é verdade. Só que nós podemos olhar para os atributos de Deus de forma egoísta. Agora, eu nunca ouvi ninguém falar assim, Deus é santo, e se aproveitar disso. Porque a santidade, como diria Jonathan Edwards, é o atributo dos atributos. A santidade, ela coloca Deus no lugar mais alto, num lugar distinto, num lugar inalcançável, num lugar mais belo, num lugar mais poderoso, eleva a Deus a um lugar que nós somos tão pequenos que nós não conseguimos mais usar Deus. E aí nós começamos a olhar para esses atributos de uma forma diferente, porque a santidade de Deus é uma ameaça ao seu conceito de Deus. A santidade de Deus é uma ameaça à minha visão de mundo, a como eu quero que Deus faça as coisas, é um fogo, como nós falamos na semana passada, e como nós vemos aqui, nessa brasa incandescente. Então tudo muda quando você vê a santidade de Deus, porque a justiça de Deus é santa. Então Deus vai exercer justiça de acordo com os padrões dele, não seu. E vai ter hora que Deus vai ser justo e você vai se sentir injustiçado. A misericórdia de Deus é santa. E Ele vai ter misericórdia de pessoas que você acha que Ele não deveria ter misericórdia. E aí você vai ver que você não consegue mandar em Deus, porque Ele é santo, 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 santo. Porque a sabedoria dEle é santa. Porque o conhecimento dEle é santo. Ele é muito mais nobre, muito melhor do que nós podíamos pedir, pensar ou imaginar, como o apóstolo Paulo fala em relação à resposta às nossas orações. Agora, muitas vezes, nós só adoramos aquilo que nós valorizamos em Deus. Ou só adoramos quando Deus está soprando o vento ao nosso favor. Então, quando a grana chega, glória a Deus, não é verdade? Quando os relacionamentos estão em paz e está tudo dando certo, Deus é bom e você adora a Deus, você até chora no louvor, meu irmão. Está entendendo? Quando as coisas estão em paz, maravilhosas, você fala assim, nossa, Deus é lindo, eu quero adorar a Deus, eu quero, não, esse Deus é bom demais. Agora, quando as coisas não vão bem, quando a grana falta, quando os relacionamentos estão quebrados ou ruindo, você não tem por que adorar a Deus, você começa a murmurar, não é verdade? Não existe mais motivo de se aproveitar desse Deus. Esse é o Deus conceitual. O Deus conceitual é aquele que você se relaciona com Ele por causa dos benefícios que Ele te dá.
E é isso que os pastores coach e da prosperidade fazem com você, meu irmão. Eles te pegam pela isca do seu desejo e da sua boca. Eles falam aquilo que se sente com cera no seu ouvido, como diria o apóstolo Paulo a Timóteo, para ouvir. Aí você conhece um Deus conceitual, que faz tudo o que você quer, o gênio da lâmpada, como a gente falou na semana passada. Mas esse não é o Deus verdadeiro. E não é isso que os serafins fazem. Não é isso que Isaías vê. Isaías vê esses serafins cantando, gritando, mas eles estão fazendo isso em voz alta. Eles estão falando assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E eles não estão cantando nem para Deus, não sei se você percebeu isso no texto. Eles estão falando um para o outro. Quando a gente tem essa percepção de Deus, ou quando a gente mantém esse Deus verdadeiro quente no nosso coração, é impossível você não falar para o outro que Ele é santo, 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 e que toda a terra está cheia da sua glória. É impossível, porque a boca fala que o coração está cheio, meu irmão. Existe uma expressão na Bíblia que expressa exatamente o que esses serafins estão fazendo. Eles estão adorando a Deus na beleza da sua santidade. Eles não adoram baseados no custo-benefício de ter Deus. Eles não adoram Deus porque eles têm poder, porque eles têm conforto, porque eles têm segurança, porque eles têm aprovação, mas é só porque Ele é. E aí, essa visão da soberania de Deus, da santidade de Deus, que redunda, né, que chega na glória de Deus, ela tem um efeito imediato e devastador em Isaías, não é verdade? Isaías, ele olha para aquilo e fica, uau! Mas ele não começa a pular igual a gente começa a falar, maravilhoso. Não. Ele fala assim, ai de mim. Mas antes de entrarmos no que o profeta fez, eu queria te fazer uma pergunta. Qual é a sua motivação para adorar a Deus? Porque o nosso papel como cristãos é nos reunirmos e adorarmos a Deus por quem Ele é. E por isso que a gente escolhe muito bem as letras que a gente canta aqui. É que você, durante a semana, adore a Deus por quem Ele é, em tudo que está acontecendo na sua vida, e olhe para Ele e fale assim, Deus, você é maravilhoso, clama para Ele. E aí o que acontece com o tal do Isaías? Estou perdido, é meu fim, eu sou um homem de lábios impuros, no meio de pessoas de lábios impuros. Ele fala assim, gente, eu estou perdido, eu estou amaldiçoado, eu não mereço viver, é isso que ele está falando. Ele sabe o que aconteceu com o seu rei. Ele sabe o que aconteceu com outros na história que foram fulminados pelo fogo de Deus lá em Gênesis. E também no Êxodo. Não é verdade? Ele conhece essa história. Ele fala assim, olha, já era, meu irmão. Deus se revelou a mim. Eu vi a santidade de Deus. Ninguém pode ver Deus e ficar vivo. Eu vou morrer. Já era, não tem esperança. Isso é maravilhoso, porque toda vez que Deus se revela a nós, a primeira coisa que tem que acontecer é, eu sou um pecador. Porque ele chegou lá achando que todo o povo era pecador, menos ele, não é verdade? O religioso, o profetinha. Aí ele fala assim, eu, não é o povo, não é o rei Uzias, eu sou pecador. Eu. E não é o povo que vai ser fulminado, não. Eu que vou ser fulminado. Sabe por quê? Porque Isaías tinha um problema dos crentes. E se você está nos visitando e não é crente, você vai gostar dessa parte, meu irmão. Ele era orgulhoso espiritualmente. E tem muito crente que adora vomitar a Bíblia em cima dos outros. Esmagar os outros com a condenação bíblica. Com esse Deus justo. Com isso tudo. Cara, isso não tem nada a ver com a plenitude de quem Deus é. É só uma parte. Então, o crente religioso é aquele que sai apontando o dedo para todo mundo e que se acha melhor do que todo mundo. E que esqueceu que ele é como Isaías, que fala assim, eu estou perdido. Você está perdido também, meu irmão, porque o nosso papel é esse, fala assim, meu irmão, você está perdido, eu também estava. Alguém teve misericórdia de mim, você quer receber essa misericórdia também? Está igual o menininho que passou na porta da pastora Ângela Valadão, bateu lá, e o Paulo, marido dela falecido, estava vivo, e aí bateu lá e falou assim, ô moço, você não tem uma comida para dar para a gente, não? Aí o Paulo falou assim, não tem não. Ele falou assim, ô moço, pega uma latinha, vamos pedir com a gente. Entendeu? Estou passando fome, mas você não vai passar fome também, não, vamos com a gente, dá para dividir. O crente de verdade é esse, meu irmão. Nós recebemos misericórdia de Deus, vem receber também. Vamos pedir com a gente. Vamos entrar aqui nessa história de Jesus com a gente. Então, até que Deus se revele
como rei eterno, santo e perfeito, Isaías se achava. Até que o nosso ego é furado, até que você começa a se enxergar como não merecedor da graça, como qualquer um outro, isso vai acontecer, até para o profeta profissional. E Deus pega ele no lugar mais importante dele. O que o profeta faz? Profetiza. Ali era uma cultura oral, para você escrever era caro. Pouquíssima gente sabia escrever naquela época. E era caro, não tinha papel. Ele usa a ferramenta de trabalho de Isaías, os lábios dele. A sua identidade, a identidade de Isaías estava ligada aos lábios dele. E aí a presença de Deus vem, e aí ele fala assim, cara, aquilo que eu uso para falar de Deus, na verdade é impuro. Na verdade não merece, eu não mereço falar de Deus. Mas mesmo se você está aqui hoje e não é um desses cristãos religiosos que eu falei, mesmo se você seja um ateu que está aqui hoje, eu queria te falar que você também é um religioso mesmo. Sabe por quê? Porque você tem a sua crença que Deus não existe, você entende que a moralidade ela é correta da forma como você enxerga, na sua visão de mundo, o que é certo e o que é errado, você que define, não é verdade? E aquilo é a lei para funcionar a sua vida. Isso é religião, meu irmão. Leis que as pessoas têm que seguir, não é verdade? E as pessoas têm que se adequar. Então qualquer ateu é religioso. Só que o Deus é Ele mesmo. Então qualquer um aqui é religioso mesmo. Todos nós estamos nesse mesmo barco. Até que você tem uma revelação de Deus e fala assim, eu não mereço isso. Existe um Deus acima de todas as coisas. E eu preciso considerar isso aqui. Então aqui que está a diferença de um Deus conceitual para um Deus real. O Deus conceitual deixa a gente confortável na nossa justiça própria. É a água, a folha na água. O Deus real, ele vem com a pedra pesada, jogada na água, e desloca tudo dentro de nós. E você fica sem chão, meu irmão. E aí a santidade dele expõe o nosso pecado, expõe as nossas entranhas, expõe o fedor de quem nós somos no sentido espiritual, sabe? De uma forma que nós não conseguimos ignorar mais. Nós precisamos resolver isso. Então a primeira coisa que Deus faz é esmagar o meu orgulho e o seu orgulho. Você já teve esse tipo de encontro com Deus? Você já teve esse tipo de encontro? Ou, melhorando a pergunta, quem é mais pesado? Você ou Deus? Quem é mais pesado na hora de tomar decisão? Você ou Deus? E aí Isaías está lá acabado, falando assim, gente, acabou a minha vida. Eu queria que você imaginasse, gente, serafim, Deus do trono, imagina, Deus do trono e tal, e treme, e o povo gritando, e não sei o que, e treme tudo. Aí aqueles serafins, eles começam a ir em direção ao altar. O que veio na cabeça desse cara? Uzias encostou nesse trem e morreu. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que havia tirado do altar com uma tenaz. Gente, se coloca no lugar desse cara. Às vezes pensa numa pessoa armada, que foi para lá, depois veio para cima de você. Entendeu? É isso que ele vê, gente, e fala assim, chegou a hora, me leva. Chegou a minha hora. Ele falou assim, gente, eu vou ficar igual Uzias, esse bicho vai pegar e vai me queimar todo com esse negócio. Vou ser fulminado pelo fogo de Deus. Já era, porque o fogo de Deus, normalmente, ele vai representar ira, condenação, é isso mesmo, para queimar as coisas. E para piorar, se ele fosse um cara um pouco mais detalhista, como muitos aqui, como a minha esposa é, por exemplo, ele ia ver que o fogo era tão poderoso que nem o serafim botou a mão nele, ele usou uma tenaz. Que é tipo um alicatezinho para você segurar a brasa. Nem o serafim podia botar a mão nesse trem. O trem era santo demais, forte demais, poderoso demais. Para piorar, eu não sei se você sabe, mas a palavra serafim no hebraico, ela pode ser traduzida como ardentes. Como seres ardentes. Então, gente, tudo indica que ia perder. Igual o sub-20 do Flamengo ontem, que fez o gol depois do tempo. Já tinha tudo perdido para o Barcelona. Aí a gente atleticano fica triste de novo. Amém. Tocou os meus lábios com a brasa e disse, gente, imagina, aí ele vem na sua boca. Ô, velho, se você já viu algum filme de espionagem, disso tudo, já viu alguém fazendo terror no outro, você está entendendo a cena. E vem com a tenaz. Aí ele toca os lábios dele, mas ele fala assim, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Uau.
Em vez de morrer, ele é perdoado. A culpa que ele sentiu, que ele entendeu que ele tinha, é removida. O fogo que devia consumir ele pelo pecado dele é o mesmo fogo que vem para purificar. Existe um sacrifício que foi feito naquele altar que faz com que esse fogo não queime ele. E isso é uma prefiguração do Evangelho para mim e para você. Porque aqui nós vemos que aquele cordeiro que estava queimando naquele altar ali, meu irmão, ele simboliza o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que foi esmagado por Deus e que deu a vida dele na cruz do Calvário para que nós não fôssemos consumidos pela ira e pelo fogo de Deus. Porque assim que esse Cordeiro de Deus é morto e entrega a sua vida, o que acontece? O templo começa a tremer e o véu que separava a presença de Deus com o resto do templo é rasgado de cima a baixo, mostrando que não é nada humano que faz isso, mas sim o próprio Deus que fez por nós. Da mesma forma que o templo tremeu, da mesma forma que o fogo não ardeu e queimou ele, Jesus Cristo fez isso por mim e por você, porque a ira de Deus, a justiça santa, poderosa de Deus, que deveria me consumir, me destruir, te destruir, é o sacrifício necessário para que nós fôssemos salvos e hoje, como diria o autor de Hebreus, nós pudéssemos entrar com ousadia na presença de Deus, com coragem, sabendo que nada pode nos tirar essa presença, porque Jesus fez o sacrifício perfeito. É lindo demais, gente. Deus podia falar assim: Isaías, você é culpado, mas nem tanto, você é profeta. Olha para esse povo pecador, ele podia minimizar a culpa de Isaías, né? Ô Isaías, você é pecador, mas dá para passar, né, cara? Poxa, você está aí no templo, está aí buscando Deus, não é verdade? A culpa de Isaías, ela não é minimizada, ela é removida, meu irmão. E a sua culpa, que existe em relação ao seu pecado, ele não é minimizado, ele é resolvido em Jesus Cristo. Se você está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, meu irmão. Então é um novo tempo, você é livre, e não pelo que você fez, mas por um ato da graça de Deus. E a graça de Deus para Isaías foi os serafins chegarem e pegarem a brasa e colocar na boca dele. Aquele cara que se sentiu inadequado, não merecedor, que sentia que merecia ser fulminado por Deus, agora ele é um cara que tem valor para Deus. Agora ele é um cara que é útil para Deus. Olha o que Deus fala para ele logo depois. Então ouvi o Senhor me perguntar, Deus não tinha falado nada até agora. Deus não tinha falado nada até agora. Quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi, aqui estou, envia-me. Aquele cara que estava se sentindo o pior dos pecadores, a pior pessoa desse mundo, que entendeu que merecia ser fulminado, ele é convidado a fazer parte da missão de Deus. Ele é convidado a proclamar, continuar usando a boca dele, mas de uma forma redimida, através do perdão imerecido, que Isaías não pediu, que Isaías não mereceu. Ele recebe uma missão que ele nunca imaginou que ele ia ter, porque ele viu Deus, meu irmão. Deus pergunta, quem enviarei para este povo? A mesma experiência do perdão de Deus para Isaías é a mesma experiência que ele quer dar para mim e para você, meu irmão. A mesma experiência que ele fez, a mesma pergunta que ele fez para Isaías, a mesma pergunta que ele precisa fazer para a igreja. Quem enviarei a esse povo? Quem vai por mim? Isaías, agora que você entendeu qual que é o perdão de Deus. Isaías, agora que você entendeu o que é a misericórdia, o favor, agora que você entendeu o Evangelho, agora que você experimentou o Evangelho, cheirando o Evangelho, vendo o Evangelho, tremendo com o Evangelho, agora você vai, e você vai proclamar esse Deus que você enxergou. Não foi isso que Jesus fez em Mateus no capítulo 28? Falando, vão por toda a terra, e vão pregando as boas novas que eu ensinei para vocês, ensinando o povo a obedecer a isso tudo. Gente, a salvação não é um fim em si mesmo, e esse é um problema enorme da igreja brasileira.
A salvação virou um motivo de troca para Deus te fazer tudo que você quer e tudo que você sempre sonhou. A salvação, ela nunca foi e nunca será um fim em si mesmo. Ela resulta ou ela aponta para a glória de Deus. E a nossa mentalidade precisa mudar. Porque a graça de Deus, ela não termina em nós, ela precisa fluir através de nós. Como rios de águas vivas que vão tocando. E que tem uma árvore da vida lá na Nova Jerusalém, que um dia vai descer e que fala que as folhas dessas árvores são a cura para as nações. A nossa resposta para a salvação não é Deus, o que você tem para mim? É Deus, para onde que eu vou? Deus, o que eu tenho que fazer? Deus, como que eu me entrego? E tem um comentarista, ele falou algo, resumiu isso de uma forma muito bonita. Ele falou assim, o propósito de Deus em tudo isso agora se torna claro. O Senhor pede a alguém que Ele possa enviar ao seu povo. E Isaías se apresenta como voluntário. O que ele vira e ouvira, e que a princípio o aterrorizara, o incita, agora ele foi purificado graciosamente a um entusiasmo santo pela obra de Deus. Aquilo que antes para você era troca, vira a missão da sua vida. Isaías não foi coagido a servir o Senhor. Isaías não foi convidado a fazer uma troca, faça isso que eu te dou isso. Isaías foi convidado a responder ao amor e à misericórdia que ele recebeu indo. Esse é o Evangelho. É assim que a igreja tem que fazer. A missão de Isaías, gente, era pregar. E se você ler o resto do capítulo, ou você já leu o resto do capítulo, você vai entender que Isaías é perfeito para o nosso contexto. Porque Deus fala para Isaías assim, ó, você vai pregar para esse povo, eles não vão te ouvir. Eles vão te perseguir. Não vai acontecer nada, Isaías. Você vai falar, e ninguém vai te reconhecer. Se você buscar aprovação humana, você vai se sentir o pior dos piores dos piores. E aí Isaías não pergunta, qual que é o meu salário? Quais são as minhas chances de sucesso? Sabe por quê? Porque Isaías entendeu que a segurança dele, e a capacidade dele, e os resultados dele, estavam atrelados àquele que o chamou. Ele ia fazer o que Deus quisesse. Ia acontecer o que Deus quisesse. E quando Isaías falhava, ou quando ele falhar, o que vai acontecer? Ele vai lembrar que a identidade dele não está em convencer os outros que Deus é Deus. A identidade dele está no Deus que o chamou e que o capacitou para fazer aquilo. E quando Isaías acertar, que o povo fala assim, não, nós nos arrependemos e vamos voltar e tudo mais, ele não vai falar assim, olha como é que eu sou bom, eu profetizei e o povo voltou. Não, ele fala assim, eu sou um pobre pecador. Eu continuo sendo aquele Isaías que foi purificado, eu fui salvo pela graça. E a mesma graça que me alcançou, agora alcança essas pessoas, não porque existe poder em mim, mas porque o poder de Deus flui de mim, porque a graça flui de mim, porque o favor de Deus flui de mim. Então agora ele consegue ser aquilo que nós falamos que é humilde e corajoso ao mesmo tempo. É isso que Deus faz com a gente. Um ego transformado. Sabe por quê? Porque ele viu Deus. E ele precisa ser como esses serafins. Olha como é que os serafins são. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Os serafins representam aqui uma vida rendida ao Senhor. Eles mostram como deve ser a nossa caminhada. Que sabe quem Deus é, que teve a revelação de quem Ele é, e começa a caminhar em cima dessa revelação, porque nós precisamos de caminhar com o rosto coberto, em reverência a Deus, em humildade, em arrependimento constante e genuíno. Falar assim, quem sou eu, velho? Quem sou eu para mudar o que Deus falou? Quem sou eu para falar alguma coisa que não é de Deus? Quem sou eu? Agora eles cobrem os pés também, porque os pés significa a submissão, a rendição aos caminhos do Senhor, por onde eles vão pisar, o que eles vão fazer. Lembra das sandálias dos pés daqueles que proclamam a salvação, né? Que a sandália é o Evangelho, ali em Efésios, no capítulo 6, na armadura de Deus. A sandália. Então, não é só um arrependimento, mas agora os seus caminhos são alinhados com os caminhos do Senhor. Você tem caminhos redimidos, caminhos que estão ali rendidos, reverenciando ao Senhor. Mas isso não é só para você, você tem que voar, meu irmão.
E as outras duas asas, elas voam, por quê? Porque eles continuam servindo ao Senhor, agindo, de boca aberta, gritando um para o outro, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Nós fomos chamados para profetizar aos povos, meu irmão, para falar que Jesus é Deus, para falar que é verdadeiro, para falar que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, para falar que nós estamos condenados, mas que a graça de Deus se revelou a nós. Nós precisamos falar uns aos outros, Deus é soberano, Deus é maravilhoso. Nós precisamos declarar, Ele é santo, meu irmão, não tem nada acima, maior do que Ele, se renda a Ele. Então nós servimos, mas nós servimos com humildade, nos caminhos do Senhor, mas nós somos enviados. John Oswald, também um outro comentarista, falou uma coisa incrível. A morte do rei, ele está falando de Josias, prepara o caminho para a visão de Deus. A visão de Deus conduz ao autodesespero. O autodesespero abre a porta à purificação. A purificação torna possível o reconhecimento da possibilidade de serviço. A experiência total, pois, conduz a um oferecimento de si mesmo. Uma vida além da religião é uma vida de um sacrifício vivo entregue a Deus. É uma vida de que não é uma parte sua que é de Deus. Não é o seu domingo que é de Deus. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou é do Senhor. O meu tempo, os meus talentos, os meus dons, o meu dinheiro, tudo é do Senhor. E aí tudo muda, porque eu vou planejar viagens com a minha família, mas às vezes eu vou colocar dentro dessa viagem, por exemplo, uma ida à Paraíba, para que a gente sirva ao Senhor juntos. Ou eu vou servir de uma outra forma. Eu vou planejar o meu final de semana para ter um tempo com meus filhos, com a minha esposa, ou com a sua família, né? Às vezes você não é casado, ou com quem você se importa. Mas você vai planejar também que nos seus finais de semana você vai incluir um serviço ao Senhor. Você planeja noites em família na sua casa, que são extremamente importantes de acontecerem. Prioridade. Mas você abre mão da sua agenda para compartilhar o que Deus tem feito na sua vida com outros, para que outras pessoas vejam Deus. Você se reúne em pequenos grupos, você contribui, você se reúne com pessoas, você ouve pessoas. Você guarda dinheiro, você se prepara para o futuro, você pensa na sua aposentadoria, sabe? Você tenta dar o melhor da vida para os seus filhos, você compra bens, você consome bens, mas você contribui com a obra de Deus, porque a obra de Deus também ela é gerada e ela cresce pela contribuição financeira também. Então você dá parte da sua renda para que a obra de Deus cresça, avance. Você usa seus dons, seus talentos para o sustento da obra de Deus, para que a vida de Deus flua, para que aquilo que é mais importante do que o ouro para você, possa ser experimentado por todas as pessoas. Então, os planos de Deus, gente, eles começam a se tornar maiores do que os seus planos, e é nesse lugar que nós temos que estar. Isso que é um cristão maduro. Um cristão maduro é aquele que fala assim, eu não tenho medo nem de morrer, porque eu já morri quando eu vi o Senhor. E agora eu vivo, porque eu vivo na presença dEle, meu irmão, eu não tenho nada do que me envergonhar mais. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou é dEle, então eu vou viver para Ele. E nós temos que ser como Isaías, nós vamos pregar para um povo que não vai nos ouvir, meu irmão. Mas sabendo que a nossa expectativa, que a nossa coragem não vem de nós mesmos, não vem do nosso sucesso, vem do próprio Deus. Talvez você está aqui hoje e você está afastado de Deus por causa da religião. Talvez você foi machucado na igreja, talvez você viu muita hipocrisia na igreja. Obrigado por estar junto comigo nessa mesma visão. Talvez você viu regras vazias, talvez você viu pessoas orgulhosas, e você está tentando dar um jeito de rejeitar todo o cristianismo por causa dos homens. Mas o que Isaías nos mostra é que Deus nos leva além da religião, que Deus nos leva a um lugar com Ele. A mensagem do cristianismo não é seja uma pessoa boa para que Deus te aceite, meu irmão. A mensagem que Isaías recebeu e que nós precisamos de lembrar que esse é o Evangelho, você está perdido na sua impureza, assim como todos nós, mas Deus, em sua graça, providenciou a brasa do altar definitiva, Jesus Cristo, para transformar as nossas vidas. É nesse fogo da santidade de Deus que nós encontramos o amor, a redenção, e aí nós falamos assim, ai de mim, ai de mim. Aí você fala assim, Jesus me encontrou. Você quer voltar para Jesus? Ou você quer ter um encontro com Jesus como esse? Como que você faz? Faz uma oração, meu irmão. Fala, olha, hoje
o que o João falou pegou no meu coração, Deus. Se você existe mesmo, eu confesso, eu sou pecador mesmo. Entra na minha vida, transforma a minha vida, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Se tiver dúvida, quem te trouxe na igreja pode te ajudar nisso. Mas faça isso. Sabe, às vezes é muito fácil nós ficarmos acomodados nesse cristianismo conceitual, de ir na igreja, de contribuir, de servir uma vez por mês, e ficar nesse lugar, sabe, essa fé rotineira, mas que às vezes vai fazendo o orgulho espiritual crescer, em vez de fazer Jesus crescer na gente. E eu queria te perguntar, qual foi a última vez que a visão da santidade de Deus te deixou sem palavras? Qual foi a última vez que você se colocou diante de Deus e falou assim, uau, eu sou muito pequeno? Qual foi a última vez que a graça de Deus te atingiu de uma forma que você fala assim, cara, eu não mereço. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque o chamado hoje para os que são cristãos que estão aqui, é que se o cristianismo se tornou leve para você, ele precisa voltar a ser pesado mesmo. Não pesado de você carregar um cargo, porque Jesus, uma carga, né? Porque Jesus já pagou o preço. Mas pesado a respeito da glória de Deus, a respeito da vida de Deus, a respeito daquilo que Deus faz e quer fazer por meio de você, através de você. Gente, nós estamos a 2 domingos de um novo tempo na nossa igreja. E nós precisamos de mais homens e mais mulheres, como Isaías, que fala assim, aqui estou, envia-me. Eu queria te perguntar, qual que é a sua resposta para Deus nessa manhã, meu irmão? Será que você consegue, enquanto o Davi vem aqui, vai se preparar para ministrar sobre a nossa vida, será que você consegue fazer uma oração corajosa e humilde, falando assim, Deus, eu quero entregar diante do Senhor os meus planos, a minha família, os meus dons, tudo que eu tenho no banco, ou o que está faltando, né? Porque tem gente aqui que está no vermelho, né? Tenho certeza. Tudo que está faltando lá também, ou que o Senhor vai trazer. Quero entregar tudo que eu sou, Jesus, para o Senhor. Eu quero fazer o que o Senhor tem para mim fazer. Fala comigo e eu vou dar espaço de fé. Você pode orar? Sim, você pode abaixar a sua cabeça, fazer essa oração enquanto o pessoal se prepara aqui, eu vou orar também. Aqui estamos, Deus. Muitos aqui estão fazendo a oração mais corajosa que já fizeram na vida. Muitos aqui não estão nem acreditando no que está acontecendo aqui. Mas nós sabemos o que está acontecendo aqui, Deus. O Senhor sabe mais do que eu. O Senhor conhece cada coração que está aqui. Cada pessoa, cada família. O Senhor conhece a minha falta de fé. O Senhor conhece a falta de fé deles. O Senhor conhece o que eu não tenho entregado. O Senhor conhece o que eles não têm entregado, Senhor. Senhor, e nessa manhã, eu me ajoelho diante do Senhor. E como meus irmãos e irmãs, como os que estão aqui nessa manhã, Senhor, eu coloco tudo que eu tenho, tudo que eu sou diante do Senhor. Nós colocamos, Deus, meus dons, meus talentos, meus recursos financeiros, a minha casa, a minha esposa, os meus 3 filhos, o João, a Maria e o Pedro, Senhor, eles são do Senhor, não são meus. Os meus sonhos, Deus, eu coloco diante do Senhor, Deus. Começa em mim, Deus, e não neles, Deus. Começa em mim, Deus, mas começa neles também, Deus. Porque nós somos homens e mulheres de lábios impuros no meio de um povo de impuros lábios, Deus. E eu tenho certeza, Deus, que o Senhor tem mais para nós, Deus. Eu tenho certeza que o Senhor está nos chamando para um novo tempo, Deus. E existem, cada um de nós está retendo alguma coisa que não é nossa, que o Senhor está pedindo, Deus. Quem será enviado para o meu povo?
Envia-nos, Deus. Nós nos rendemos a Ti nessa manhã, em nome de Jesus. Podemos falar, cantar que melhor que a vida é o teu amor, porque o Senhor deu a sua vida por nós.
porque o Senhor abriu mão da sua glória e se fez carne e habitou entre nós. E recebeu o castigo que Isaías merecia e que nós merecíamos. Recebeu a ira de Deus, o cálice da ira que Isaías merecia, que nós merecíamos. E que agora em Ti, por meio do Seu sacrifício na cruz do Calvário, porque o Senhor vive, porque o Senhor venceu a morte, porque nós recebemos graça do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, daquele que está sentado à direita de Deus, no trono que está acima de todos os tronos, do Rei que está acima de todos os reis. Do Senhor nós recebemos graça, favor, redenção, salvação e um chamado de proclamar o Senhor até o fim dos nossos dias. Proclamar o reino de Deus e a sua justiça. Proclamar que existe salvação e que existe algo além do que nós estamos vendo e vivendo. Obrigado, Jesus. Vamos cear. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Que você vá na graça, no favor do Senhor Jesus Cristo. Que o amor dele te acompanhe. Que você veja a glória dele. Que você veja ele alto e exaltado. E que você veja e adore-o na beleza da sua santidade. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Que você possa proclamar em alta voz esse Deus maravilhoso que se revelou a você não como conceito, mas como uma pessoa. Que Deus abençoe a sua semana, que ela seja cheia da santidade e da glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Boa semana, Deus te abençoe. Está vindo aqui pela primeira vez, temos uma surpresinha para você. Pega com o nosso pessoal da recepção. Boa semana, meu povo. Semana que vem, último domingo aqui. Aleluia!